Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é nosso dia de projeção astral. Vocês já estão entrando por aí? Oi, Alexandre Picelli. Vamos lá. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre exercícios de percepção e lucidez na projeção astral. Oi, Alexandre. Tá tudo bem? Tudo Boa bem? noite, pessoal que está online. Nossa, acabei de chegar do hospital, tomar um banho e correr, sentei aqui. Também saí correndo e cheguei agora de pouco também. É que nossa vida tá voltando ao normal, né, seu Alexandre? Gente, trânsito, né? Para quem mora aqui em São Paulo, tudo aquilo. Oi, Hum, Ale, bem, Vânia, tem hum. bastante gente aí. Rose. Bastante gente. Hoje a gente vai falar de algumas questões práticas, né, José Alexandre? É, Algo é bom. legais, assim, né, que a gente pode fazer para projeção Sim, astral. exatamente. No meio Boa de Ana, Zuleide, Luiz, Dani, né, Nádia. Esperar um pouquinho, né, o pessoal entrar para a gente poder começar, o pessoal não perder. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre percepção e lucidez, né? Só lembrando as pessoas que já estão por aí que projeção astral, né, essa descoincidência do corpo astral do corpo físico é algo que acontece fisiologicamente com todas as pessoas, mesmo aquelas que dizem, ah, eu não quero, eu tenho medo, não tem jeito, né? Acontece fisiologicamente com todo mundo. O corpo físico desabilita quando está dormindo, né? E o corpo astral descoincide, sai. Então, já que a gente sai mesmo todas as noites, vamos ver se a gente consegue ter um controle sobre o fenômeno e lucidez para que a gente possa utilizar esse tempo que o corpo físico fica dormindo para a gente poder estudar, visitar locais, visitar pessoas, entender mais sobre como é que mais sobre tudo, né? Mas, sobretudo, é interessante porque dá a impressão, né, que, por exemplo, se eu vou ficar acordado o tempo todo, né, 24 horas, né, e nesse sentido, quem precisa descansar é o corpo físico, né? Não Então, a consciência, né? não a consciência. E a gente pode aproveitar esse tempo mesmo para conhecimento, né? Então, acho que é uma ferramenta que a gente tem que aprender, né? Uma possibilidade, que é uma capacidade que todos nós temos, né? A gente separou alguns exercícios práticos, né, para a gente melhorar a percepção. Você quer falar do primeiro que a gente conversou? A gente pensou em 3 exercícios, né, para passar para o pessoal, que são bem legais. Eu acho que um exercício interessante, além da meditação, dessa concentração, a gente perceber, primeiro, essa percepção do que é o ambiente físico, né? Uhum, Porque se a gente for prestar atenção assim, nos níveis de lucidez que nós temos, né, às vezes a gente pode sair dentro do nosso quarto e ver o nosso quarto inteiro. Você fala, puxa, saí com uma lucidez de 100%, né? Consegui ver minha cama no lugar certo, consegui ver tudo daquele jeito que é construído, né? E isso é um nível de lucidez, né? Muito próximo daquilo que é físico, que a gente consegue perceber. Então, um dos uhum, exercícios que é interessante você fazer uma percepção do seu ambiente físico, né? E conseguir perceber todos os detalhes que você tem ali em volta. Né? Exatamente a posição da cama, do uhum, armário, o guarda-roupa, né? Se você tiver um aparador, né? De tudo que tem no seu ambiente, para que quando você conseguir sair, você enxergar o máximo possível daquilo que você já vivencia todos os dias, né? uhum. Então, é um bom exercício, primeiro, dessa percepção ambiental do que você tem. Eu acho que é muito interessante. E a prática em si é a meditação e você ficar com essa imagem, né, daquele espaço que você tem na sua mente.
né? Então, com vontade real de você conseguir sair e enxergar aquilo. Isso que é importante. Aqui tem uma É, pessoa. Ah, não é, não, pode falar. só entrou. Não é que ele só entrou e falou um oi. Parece que tinha mais coisas escritas aqui do Dionis. Uhum. Aí o Pichelli, hoje que está pegando as perguntas para a gente, vai mandar para a gente, né? É, Sobre a percepção, uma coisa bem interessante, tem duas questões que eu gostaria de comentar. Uma que existem pesquisas, né? Pesquisas científicas mesmo, com alguns projetores astrais. E é bem interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma pesquisa que eu li, agora eu não me lembro da referência para passar para vocês, mas o experimento foi assim. Foi pego três pessoas que se dizem projetores astrais, né, que fazem experiências fora do corpo e tal, e colocaram eles num certo local e foi pedido para que eles, né, dentro do experimento, fossem até a sala ou quarto ao lado do local da experiência e eles trouxessem os dados de tudo que tinha lá, armário, sofá, como que era a parede, como que era o lustre, e aí, na hora que eles voltaram, cada um deles, né, dentro dessa experiência, né, que eles deitam, fazem a projeção, vão até o quarto e depois voltam e eles precisam anotar tudo. Aí, o que que aconteceu nesse experimento? Cada projetor trouxe o quarto de uma forma diferente. Então, isso é uma coisa bem importante, porque dependendo do nosso nível de lucidez, nossa capacidade de percepção, e várias outras questões emocionais, ou de universo simbólico, ou de conhecimento, ou de crenças, a gente pode trazer uma coisa que é física, né? Uma coisa que é fato, uma coisa, né, que é difícil de a gente distorcer, né? Mas a gente distorce quando a gente está em projeção astral e a gente não tem um nível de lucidez alto, a gente traz de uma forma diferente. Então, achei bem interessante, porque muitas pessoas perguntam para a gente, né, Zé Alexandre, ou seja, em práticas, né? Puxa, eu vi tal coisas acontecendo, né? Tal fato, tal situação, tal local. O que que isso significa, né? O que que é, né? Onde é? O que está acontecendo, tal? E realmente, uma das primeiras coisas dentro da nossa prática é a gente saber que a gente pode não conseguir trazer ipsis literis de fato exatamente a realidade, né? é, Então isso é bem interessante. Uhum. porque a gente tem que também levar em conta o quanto de informação a gente tem sobre aquele objeto, sobre aquele ambiente, né? Será que no nosso dia a dia a gente percebe com clareza tudo? Então isso Uhum. dentro da gente fica algo quase que com uma informação incompleta, né? Então por isso que esse exercício da percepção é muito importante, né? Porque tem Sim, coisas que a gente vivencia e não percebe aquilo. Então, quando a gente vai entrar em contato, principalmente dentro desse plano das emoções, vamos dizer assim, essa questão vai ficar distorcida mesmo, né? Ou quebrada, e o nosso cérebro físico vai tentar, de alguma forma, compensar aquela imagem, né? De algum jeito, né? Tem uma sim. pergunta aqui, Érica, que o Adiel Freitas fez, que ele falou assim, ó, não entendi a parte da meditação que o Ale disse. Você fala de passar um tempo observando o quarto e depois fechar os olhos e tentar sair? É, tem um início antes disso, né? Acho que nós já falamos, mas a gente pode colocar todas as vezes, né? Que é bom, porque toda meditação ela requer um aquietamento, né? Então, nesse aquietamento, você pode fazer uma respiração, né? Fazer uma circulação de energia, que nós falamos assim que você pode mentalizar, né, essa energia, uma bola de luz sobre sua cabeça que vai passando pelo seu corpo, né, ou pelos chakras principais, e nisso vai te dando uma expansão de energia, né, que é aquela sensação de embalonamento do duplo etérico. E dentro disso, você pode fazer essa observação anterior, né, que é um jeito de concentração, de você colocar o foco em alguma coisa, né. Então você faz essa observação, daí fecha os olhos e tenta ficar com aquilo que você absorveu do seu ambiente. Então daí você faz esse processo de relaxamento, né, para a saída do corpo,
E a possibilidade de você conseguir sair de um relaxamento desse para enxergar aquilo que você conseguiu absorver é muito grande. Né? Mas daí entra nas questões que a Erika falou, essa distorção da imagem, né? De quanto que a gente conseguiu realmente prender a informação. Né? E é algo que pode ser assim feito por um bom tempo. Né? O Luiz perguntou aqui, o ambiente físico muda um pouco a nossa percepção, que é diferente. Na verdade, quando a gente faz um experimento, né, num ambiente físico, por exemplo, um quarto dentro de um quarto, na verdade a gente está falando um fato, né? Aquele ambiente, mas cada pessoa, devido à sua percepção, por um monte de fatores, podem trazer de formas diferentes os objetos que tem lá dentro, a cor do local, né? Várias coisas. Outra coisa que eu queria colocar que o Moisés comenta, né? Por exemplo, quando a gente faz a projeção astral, sai do corpo e traz uma certa situação, né? Encontrou uma certa pessoa e viu, por exemplo, que encontrou um amigo que está utilizando drogas, né? Você não sabia, aí você saiu em corpo astral, encontrou com esse seu amigo e você descobriu que ele faz uso de drogas, né? Aí você volta para o corpo, né? Com aquela informação, puxa vida, eu não sabia que esse meu amigo é usuário de drogas, tal. E às vezes, pela nossa dificuldade de aceitação, você trouxe esta informação como sendo seu amigo, mas pode ser que seja seu filho. Imagina que para um pai, né, uma mãe que não sabe que seu filho, né, faz uso de drogas e em projeção astral entrar em contato com esse tipo de informação, pode ser algo muito doloroso. E se for uma coisa dolorosa, a gente pode modificar a informação que a gente trouxe. Então, essa é uma informação bem importante, eu penso, porque às vezes a gente traz, né, toda uma experiência de projeção astral, né? Encontrei tal pessoa, conversamos tal coisa, aconteceu isso, aquilo, e é para a gente refletir, puxa, de tudo que eu trouxe, quanto eu transformei essa realidade, né? Por dificuldade de entrar em contato com algo que é difícil, né? Então, eu acho uma coisa bem interessante, né? Uma coisa que a gente já falou em outra live, traição também. De repente você encontra, né, seu marido, seu esposo, seu companheiro te traindo, em projeção astral você consegue ver. De repente você traga essa informação de que o marido da amiga, né, da sua amiga tá traindo, né? Então, eu penso que é uma informação bem importante da gente refletir, porque tudo que a gente experiencia, a gente tem que passar pelo o crivo, né, do nossa, da gente se questionar, puxa, é tal pessoa mesmo? O que é que está acontecendo de fato, né? Essa, essa capacidade nossa de É, não aceitar, de transformação, é um ponto bem importante, eu acho, né? eu acho Mas, que vai bem assim ao encontro, Érica, daquela questão de que sempre o outro faz alguma coisa de errado, né? Tal fulano fez alguma coisa errada, fulano aprontou isso, né? E a gente não olha para a gente as coisas que a gente apronta. Né? E daí, quando a gente entra em contato com algo assim, a gente não vai aceitar a nossa realidade, né? A gente joga para uma outra situação que está externo da gente, né? Então é uma aceitação também das nossas questões, né? Que ela transpassa essa questão do comportamento só aqui, né? Que é alguma coisa que transcende, né? sim. Antes da gente passar pelas outras duas práticas que eu vou comentar, a Márcia coloca, mas não depende da dimensão que você sai, né? Que é você conseguir enxergar de fato o local, né? Bom, se a gente for falar da dimensão física, você pode treinar para você trazer a informação, até porque tem algumas dimensões físicas que você pode treinar para você se projetar em algum local que você conhece, que você pode verificar tudo que você enxergou no astral, e pode verificar fisicamente se tudo aquilo que você viu é de fato, né, daquela forma, né? Agora, em outras dimensões, né? Existe uma plasticidade muito grande
E é infinito o que a gente pode experienciar, ver de espíritos, de colônias, de consciências não humanas, né? Aí é uma coisa gigantesca, né, de informações. Muito grande, muito grande. E eu vejo O Diogo... que... Não, pode falar. Ah, não pode terminar, porque aqui é outra pergunta do Dionis. Porque eu acho que eu lembro do Robert Bruce, ou do Robert Moore, eu não lembro. E ele fala sobre essas questões, né, da realidade de uma forma assim, você sempre vai trazer um conteúdo diferente de alguma informação. E que esse conteúdo ele coloca como dimensões. Né? Por José exemplo, que Alexandre, você... desde o início que você começou a falar, cortou bastante. Eu não sei se está cortando para o pessoal, se está usando Wi-Fi ou 3G. Não, tá no Wi-Fi, aqui tá estável. Tá Ah, bom é? agora? Pessoal, para você estar cortando, só dá um retorno aqui pra gente. Tá, Tenta de tá, novo, tá, vamos ver, Alexandre. Mas para tá mim normal cortou. agora? Tá, agora Ah, tá não normal. cortou aí, cortou só para mim, então talvez. Desculpa, então vai Ah, lá. tá. Então, no Robert Bruce ou no Robert Moore, ele fala essa questão da plasticidade, né, das dimensões, e que algumas experiências que a gente pode trazer alguma informação modificada, né? Então, ele tem até uma experiência que ele colocou como estudo, e você entra em contato com aquela questão do Alice no País das Maravilhas. Então, você enxerga seu ambiente, mas está tudo ao contrário. Porta num outro lugar, a altura do teto é outra, a dimensão do quarto é outra, está tudo ao contrário. Mas, ao mesmo tempo, como essa questão do olhar que é unidirecional, né, que nós temos, assim, ou mais panorâmico para frente, numa situação no astral você pode não ter isso. Né? Você pode ter uma visão mais ampla de 360 graus, então você pode estar olhando o que está à sua frente ao mesmo tempo que está atrás. Então, para você identificar isso, né, racionalmente, você fala, não, isso não é possível, né? Como que eu posso enxergar atrás? Então, é algo que a gente tem que aprender a lidar com essa questão de uma dimensão diferente, né? Da percepção de tudo que está em volta. Né? Então, isso é algo que tem que ser aprendido também. Foi? Pois é, Alexandre, para mim, ainda bem que o pessoal tá te ouvindo, porque para mim cortou tudo. Ah, É, puxa vida. Tô ouvindo bem, tô ouvindo. então eu vou continuar, assim, imaginando o que você falou, tá? Mas se eu estiver cortando o meu, pessoal, porque aí você fala mais você do que eu. O Dionis colocou uma pergunta aqui: como trabalhar a atenção para elevar nosso nível de percepção durante o dia? Esses esforços no plano físico nos ajudam a ter clareza no astral? Eu acredito que sim. É aquilo que eu estava falando. Tá ouvindo agora, Érica? Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo também? Você não tá me ouvindo, Érica? Eu não tô É, ouvindo, Alexandre. mas o pessoal tá ouvindo? O O pessoal pessoal tá tá te ouvindo? ouvindo. Tá. Então, se a gente tem a possibilidade da percepção de tudo que está em volta, né, do que a gente faz no dia a dia, essa capacidade, quando a gente conseguir sair do corpo com mais lucidez, vai ajudar. Porque que acontece? Sua atenção é plena, né? Então, aquilo que você enxerga no físico, provavelmente o que é físico você vai enxergar no astral também. Então, a clareza que nós tivermos dentro do nosso âmbito do nosso dia a dia, que é físico, você também vai ter no astral. Né? Então, por exemplo, uma projeção que eu tive era um caminho que eu fazia todos os dias para ir para a faculdade. Para quem aqui de São Paulo conhece, o Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, eu fazia esse caminho passando ali pelo Municipal, Teatro Municipal, e descia no Engabaú para ir na Praça das Bandeiras para pegar o ônibus para a faculdade. Durante o dia. E à noite eu voltava. Até que aconteceu? Uma flutuando, né? E tinham coisas que eu passava e não percebia. E depois que aconteceu isso, eu falei, eu vou passar lá de noite, uma outra hora,
fisicamente e verificar se existe isso mesmo. E realmente existia, né? Tinham coisas que eu não percebi, tinham coisas que não eram, talvez deviam estar um pouco influenciadas por questões oníricas, mas a realidade praticamente que inteira aquilo existia. Né? Só que é uma prática que a gente tem que exercer isso, né? Que é físico, você encontrar essa realidade no astral. Por isso que é importante nós sermos nós, né, o tempo todo. Nós aprendemos a lidar com as nossas emoções o tempo todo para que a gente tenha mais clareza das coisas. E as coisas também se tornarem mais reais, para que a gente possa enxergar as coisas com mais realidade. Né? Então, é um degrau depois do outro. Né? Tá ouvindo, Érica? Não, não sei se você consegue sair e entrar Eu, novamente. eu, Eu eu vou vou. deixar Eu vou cair. tá. Bom, pedir para o José Alexandre entrar novamente, né? Não ouvi nada do que ele falou. É o meu, né? Puxa vida, vamos ver se dá pra gente entrar de novo. Aguardando o José Alexandre entrar. E aí, agora? Oi, e aí? Fala alguma coisa. Estou falando aqui. Tá tudo bem? Não tá ouvindo? Nossa, será que é minha internet que tá o negócio, hein? Não sei, Agora, pode ser. será que no meio do caminho eu consigo trocar pelo 4G? Consegue? Acho Vamos. que consegue. É, mesmo sem desligar aqui, será? Eu acho que sim, só você baixa a parte de cima e troca. Vou ver, vou tentar. Vou tentar. Não consigo chegar no. E aí, Fala Erika? Não consegui trocar, eu deixei Não, desligado. tá bom, mas tá me ouvindo ou não? Eu tô ouvindo, as pessoas estão te ouvindo bem, Zé Alexandre. Se você quiser continuar, vou deixar ligado. E se eu começar a te ouvir, aí eu começo a falar, tá? Mas pode fazer, eu vou fazer agora é, leitura labial. Pode fazer a outra pergunta, a outra prática. Ah, falar da outra prática, você Isso, tá ouvindo bem agora? tô ouvindo. Ah, então tá bom. Bom, algumas práticas interessantes que a gente pode fazer por exemplo, se você for fazer prática na sua casa todos os dias, pedir para alguém da sua família, se você tiver alguém, né, morando com você, colocar ou dentro de uma caixa ou num outro quarto, em cima da cômoda, em cima do armário, algum objeto que você não saiba, para que você possa, né, direcionar a sua intenção na hora de fazer a prática de projeção astral, direcionar e ir até o local onde a pessoa colocou o objeto para você poder ter uma motivação e verificar que objeto é esse, né? Ou dentro de alguma caixa, ou em cima de um armário, por exemplo, ou dentro de um quarto onde você não entra, né? Então é uma prática legal e a motivação é você descobrir o que é que foi colocado ali. Outra prática que eu também acho interessante é aqui no grupo, somos pessoas assim, eu acredito que todos desejam fazer projeções astrais e a gente tem amigos, né, que fazem as práticas e a gente pode combinar com essa pessoa, com uma pessoa desta pessoa, ou anotar alguma coisa no caderno, ou pensar numa cor, né?
ou desenhar uma figura geométrica no papel, para que à noite, em projeção astral, vocês se encontrem, né? Ou você veja. Aqui, o meu tá falhando muito. O meu tá Mas eu acho que falhando. as pessoas estão ouvindo. Ah, é? Mas acho que Então, o pessoal. pelas respostas, elas estão ouvindo. Estão ouvindo? Bom, vamos ver. Se vocês picotam um pouco, mas tudo bem. Bom, então vocês podem fazer uma dúvida de pessoas que fazem prática de projeção astral. E aí à noite vocês se encontram para ver o que vocês pensaram, ou que desenho vocês fizeram, né? Por exemplo, se eu estou na minha casa, aí teria de ser uma pessoa que seja um colega, um amigo que você confia e que você permita, né? Por exemplo, que venha em projeção astral até a sua casa. Se você fizer algum desenho num papel, desenho geométrico num papel, e essa pessoa vai, né, em projeção astral vir até o quarto para que ela possa ver aquilo que está escrito ou desenhado no papel, ou vocês podem se encontrar à noite, se vocês cada um pensou numa cor diferente, por exemplo, eu penso no verde, você, José Alexandre, pensa no azul. E a ideia é a gente se encontrar em projeção astral à noite, a gente trocar, falar, olha, pensei no verde, no dia seguinte, a ideia é você trazer essa informação. Aí você me falar, olha, pensei no azul, a ideia é você trazer essa informação de manhã e a gente trocar, se a gente conseguir conversar, que ideia, que cor a gente trouxe, né? Ou se a gente for, por exemplo, até o quarto da pessoa, né, autorizado, a gente deixa um desenho ou uma palavra escrita no papel, né, para que a pessoa em projeção astral possa ver. Então, é uma coisa muito simples, mas que é legal para a gente começar a exercitar a nossa percepção, nossa lucidez, uma motivação, e é um exercício bem interessante. O que você acha, Zé Alexandre? Você está me ouvindo um pouco agora? Não está me Agora ouvindo? melhor, agora eu estou ouvindo Então, melhor. eu acho que esse exercício de percepção, eu acho que todo exercício ajuda em ambos os lados, tanto aqui no físico quanto no astral, né? Porque a gente amplia a nossa percepção de várias coisas, né? E daí, essa possibilidade de a gente ter um encontro com uma outra pessoa, né, e confirmar isso é muito legal, porque você vai ter as respostas, né? Você fala, olha, mesmo que seja algo meio fantasioso com sonho, mas você fala, puxa, olha, eu lembro que eu falei com você sobre tal coisa, né, e tinha uma cor. Daí você fala, poxa, qual é a cor? Tal. Daí você fala, puxa, é essa cor mesmo, né? E a outra pessoa também pode falar. E isso começa a comprovar sobre uma que é a possibilidade real, né? Você fala, puxa, então isso acontece mesmo, né? E de você treinando isso para cada vez mais ficar mais claro, né, para você isso. É isso que eu acho que o caminho é muito mais interessante, né, dessa descoberta, né, dessa busca, né, do que acharmos uma fórmula pronta, né, que talvez não exista, né, a chave. Agora eu vou te dar a chave que realmente vai fazer sair do corpo, né. Eu acho que a chave nós falamos todos os dias, que é a prática, né, e a compreensão e o estudo, né, essas são as chaves, né. O Moisés tem os vídeos lá que ele fala das 7 chaves, né? Então, se vocês puderem ver no YouTube, aquelas são as chaves para o crescimento, né, consciencial. Então, não existe um santo graal da sabedoria, do conhecimento que vai te levar naquilo, né? A gente está num processo de conhecimento, né? Que esse desenvolvimento, o desenvolvimento é muito bom, né? Bom, vou continuar aqui com as perguntas, Alexandre. Tá. Oricila Soares pergunta: vocês fazem projeção astral quando desejam? Então, é uma coisa assim. Vamos colocar dentro das ordens. Dentro do âmbito emocional, que a maioria da população está, dentro de 99,99%, são processos assim.
sempre intermitentes. Né? No momento a gente está mais tranquilo, mais aberto, né, nesse sentido, aberto é nesse sentido mesmo, você estar mais tranquilo, com algumas questões do seu dia a dia mais resolvido, né? Então, no momento que você vai deitar e vai fazer uma prática dessa, ou não também, sua capacidade de desprendimento é maior, né? Então, se você conseguir se manter mais tempo assim, durante seus dias, né, e você der sequência a isso, sua capacidade de projeção vai aumentar, né, consequentemente. Para aquelas consciências que estão já fora do âmbito emocional, se ela tiver um entendimento disso e essa possibilidade, entender isso como uma possibilidade, a capacidade dela se desdobrar do corpo, ela pode ter um desdobramento mais contínuo, né? E aquelas que estão além disso, que estão totalmente resolvidas, e daí ela tem um espaço contínuo, né, de projeção astral, porque a questão emocional nos prende, né, no nosso corpo. Então, se você hoje teve um dia muito atribulado, né, e aquilo te gerou uma marca emocional onde que você não conseguiu resolver e aquilo ainda te prende naquele pensamento e te cria diálogos internos intermináveis durante o sono, provavelmente você não vai sair, né? Mas pode acontecer, né? Porque não existe só o meio da projeção dessa forma, né? Mas então, involuntariamente nós já saímos, né? Então, a capacidade que nós temos de sair todas as vezes quando queremos, nós temos, então, mas é uma busca, né? É uma busca que todos nós perseguimos, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu entendi que no sentido das pessoas do SEC, né? Cada um está num ponto de conhecimento, num ponto de se exercitar, né? Então, tem muitas pessoas que têm muitos relatos de projeções astrais, né? Cada um no seu tempo. Tem pessoas que têm mais projeções, pessoas que têm menos projeções mais lúcidas, né? Então, é algo muito particular de cada um, né? Isso não quer dizer que todos nós não tenhamos. Como, por exemplo, só para terminar isso, nós fazemos um trabalho de transcrição, né, dos vídeos do Moisés para outras línguas, para o português e outras línguas. E daí colocou no grupo, né, do SEC, que para que a gente consiga fazer esse trabalho, e um dia antes, eu me vi no lugar com um monte de gente do SEC, e a gente lá digitando um monte de coisa, aquele monte de gente, trator atrás, tudo. E daí quando eu acordei, eu falei, nossa, olha, a questão do trator, a construção, né, do mosteiro, né, e esse trabalho de digitação é o trabalho da transcrição, né. Daí eu falei para a Pamela, puxa, Pamela, ontem eu vi isso daí, né. Então, é uma forma de a gente entrar em contato, porque nós estamos com a mesma intenção, né, nós estamos inseridos no trabalho, né. Então, dentro disso, as coisas acontecem com mais lucidez ou com menos lucidez. Sim. Ontem eu tive uma experiência bem interessante, né? Eu considero com o amparador e com vários, como se fosse uma aula, com vários ensinamentos que de madrugada, nossa, eu achei muito legal. Muito, 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 muito legal. Assim, o cerne da coisa eu trouxe. Só que as palavras eu não consegui trazer. Né? E foram várias frases, vários ensinamentos, várias coisas muito legais, né? Que só como é que chama? O sentimento, né? Agora, aquela frase toda, eu gostaria de ter o caderno astral para poder anotar tudo, né? E realmente, uma pessoa conseguir ter projeção astral, ter absoluto controle sobre isso, precisa sair do âmbito emocional em que todos nós estamos, que a grande maioria da população dessa terra estamos. Então, quando a gente for amor, né? Quando a gente estiver trabalhando com a consciência acima do chakra cardíaco, a gente vai conseguir ter controle sobre a projeção, né? E se a gente estiver no coronário, que aí é uma evolução muito avançada, a gente vai ter controle total sobre a projeção, né? Tem,
Tem uma pergunta aqui, você pode falar? É, Tem dúvida? é a Aline. É que eu tô indo na ordem das pessoas. É que quem parou o texto aqui, mas pode falar, pode ir. O Luiz, aí a próxima pergunta é Luiz. As imagens no plano astral são mais sutis e ao mesmo tempo mais intensas. Isso é na visão do Luiz, né? Como explicar isso? As imagens no plano astral são mais sutis e ao mesmo tempo mais intensas. Como explicar isso? Eu acho que depende daquilo que eu estava falando, né? Do nosso nível de lucidez, né? Para enxergar o que é real, né? E dependendo da situação, você vai ver com mais nitidez, mais intensa, né? Mas você pode ver de outra forma. Isso acho que é o momento de cada um, né? Minha esposa, ela não tem ligação nenhuma com isso, mas quando ela foi uma vez dormir lá em São Damião, ela sentiu que tinha uma luz passando por ela, e daí ela saiu do corpo e foi sobrevoando até o lago, aquele lago externo que tem de São Damião. Diz que eram cores assim super intensas, né? Que tinham umas consciências sobrevoando o lago assim. Só que para ela era um formato como se fosse bruxinhas, que ela trouxe essa imagem, né? Mas ela disse que são cores que ela viu que ela não tem como dizer, né? Foi uma experiência. Então, mas que em outros momentos ela pode ter tido alguma outra experiência que foi algo totalmente diferente, né? Então é o momento, né? Se nós, no momento de um relaxamento, conseguirmos subir a nossa consciência momentaneamente, né, para alguma frequência, uma outra faixa de frequência, acredito, do mesmo chakra para outro chakra, você vai conseguir perceber coisas que, na sua naturalidade que está naquele momento, naturalidade não, no seu ponto de evolução que você está agora como consciência, você não tem capacidade de enxergar. Então, no momento de um relaxamento, você pode subir um pouco a consciência e enxergar algo diferente do seu dia a dia, né? Então, isso é uma coisa momentânea, né? Por isso que a meditação nos traz aquela calma, uma compreensão de uma coisa melhor, e aquilo vai baixando para o nível de novo do que a gente é, né? Então, acho que é algo que a gente tem que buscar realmente, né? Que a gente vai enxergar algo diferente, sim. Tem uma notícia, a gente vai poder chegar a 1 hora. Ah, que bom! O Victor pergunta, Victor Diniz pergunta, qual a sensação do astral? É possível ver e ouvir melhor? É sim. Eu acho que no próprio momento que você está prestes a sair do corpo, você já começa a ouvir outras coisas, coisas bem distantes, né? O som fica como se tivesse ali do seu lado, ou tivesse com um volume muito alto, né? E a percepção, nesse momento que é quase que é um estado hipnagógico, que é esse momento entre o sono, né, e a vigília, né, você começa a ver imagens, porque os chakras estão circulando mais energias, né? Então Moisés sempre fala que nesse momento o chakra básico pode estar gerando tanta energia que você começa a processar imagens através do pulso do chakra básico, né? E eu falava assim, puxa, mas será? Mas é a questão do chakra básico? Eu falei assim, mas né? É o pulso energético, né? E você consegue entrar em contato com isso, porque é um pulso muito intenso, né? A intensidade dele é muito alta, né? Então, da mesma forma, quando você está voltando para o corpo físico, essa intensidade energética você sente da mesma forma. Esse estado vibracional é o mesmo. Se você volta com lucidez, você sente quando você está saindo, quando você está voltando, essa sensação é a mesma, né? Então você pode sim enxergar imagens, localidades longe ou perto e ouvir muitas coisas, né? E vou colocar só uma prática como coisa extra, como um extra. Se você conseguir ficar com a atenção nessa imagem, nesse momento, você pode diretamente se projetar para lá. Isso é uma dica, né? Então, se a ansiedade, né, ou o medo não vier à tona nesse momento, você se direciona para lá. É uma técnica boa. Aliás, acredito que quando você conduz, né, eu e o Alexandre, né, a gente conduz práticas de projeção astral,
E depois, quando acaba, né, a prática, as pessoas relatam que experienciaram. E tem pessoas que, na hora que relatam, elas reclamam: nossa, alguém fez um barulho intenso aqui na sala, do lado. Aí a gente que, na verdade, acaba guiando a projeção astral, né, a prática de projeção É. astral, a gente não faz a prática junto com eles, né? A gente faz a guia, a gente observa o ambiente, faz clarividência, tudo, né? Mas então, e a gente relata para as pessoas: olha, não tinha Uhum. som aqui na sala. E o som que existia era um som muito longe, que a pessoa, durante a prática, ouviu muito alto, né? Um som que não estava na sala ou próximo, né? E é bem interessante. Aline Castanhares pergunta: eu não entendi muito bem aqui, vê se você entende, José Alexandre. O desenvolvimento safira do corpo não seria mais vinculado com a ampliação da consciência e o distanciamento das cargas emocionais? Será que trocou a palavra? É, Desenvolvimento da safira do saída, deve ser ah, saída do corpo. Deve ser. desenvolvimento da saída do corpo não seria mais vinculado com a ampliação da consciência e o distanciamento das cargas emocionais? Sim, quer explicar? Então, acho que vai um pouco ao encontro daquilo que eu comentei. Né? Quanto mais emocionais nós formos, a capacidade de enxergar dentro daquele âmbito se resume ali. Conforme a gente, mesmo com uma meditação, uma consciência muito emocional, ela pode visualizar, vislumbrar algo um pouco mais assim. Conforme você vai deixando ou resolvendo essas questões emocionais, o processo de saída do corpo vai começando a melhorar, né? Porque você, que eu vejo assim, o corpo astral ele não está preso a nada, porque ele não está sujeito da mesma forma que o corpo físico está à gravidade, né? Então, o que mantém ele dentro de nós é esse invólucro energético que é o duplo etérico. Mas o que vai fazer ele se distanciar é o nosso contexto emocional que acaba ancorando a consciência em alguns chakras que não dá a possibilidade de a gente enxergar essa possibilidade. Então, se nós tivermos nos dermos a possibilidade de falar assim, não, tudo bem, o corpo astral está solto dentro do meu corpo, mas o que me prende realmente? Parece que é algo magnético, né? Mas são as questões emocionais, né, que não deixam a gente nos desvencilhar do que nós somos, né? Então a gente sai do corpo, a gente continua sendo o que nós somos, né? E a gente leva todo esse contexto junto. Então, se nós, uma das questões, acho que é uma das principais, é o medo da morte. Então, tem muita gente que tem medo de sair do corpo porque pode dar uma sensação que vai morrer. Pronto, já isso daí já basta para a pessoa não sair do corpo. Né? Então, é, um, é uma aceitação e uma compreensão maior daquilo que você pode, todo mundo pode fazer. Né? Então, conforme você vai se desvencilhando das cargas emocionais, menos coisas você tem de bagagem e que possa te prender nesse sentido, né? As coisas estão mais leves, mais resolvidas, e só a interação, né, com você mesmo e com as energias e com os espíritos e tudo mais, vai te dar capacidade, naquele momento, de estar aberto ao conhecimento. Né? Então, uma pessoa uma pessoa resolvida emocionalmente, o corpo já não é o bastante, ela também não está presa ao corpo. Né? Então, para ela, se ela tem esse conhecimento da projeção astral, para ela é natural que ela saia, né? Ou vai aprendendo cada vez mais esse tipo de ferramenta, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Então, conforme você vai se resolvendo, você vai conseguindo se desvencilhar de você mesmo. Né? Mesmo ali, evolutivo, primário, né? Ainda muito emocional, cheio de raiva, cheio de dificuldades emocionais, conseguem fazer projeção astral. Sim. Porém, o como é que é o que você vai conseguir, né? Tanto de percepção do ambiente, percepção
do que é real, né? Da capacidade de você se movimentar, né? De se deslocar, tanto no plano físico quanto no plano astral, ele é muito restrito dentro do seu nível evolutivo, né? A ampliação da consciência ou a evolução da consciência te dá um espaço muito diferente de atuação na projeção astral. Então, não é, então mesmo consciências emocionais primárias, né, a gente né? consegue fazer projeção astral, mas a ideia é de que você consiga na projeção astral ir para onde quiser, encontrar, né, pessoas falecidas, se você quiser, ou você tem um âmbito de atuação muito maior. E outra coisa que eu anotei aqui para eu falar é, por exemplo, a gente sai daqui e resolve fazer uma projeção astral em Marte, né? A gente vai, eu quero conhecer a Lua, quero conhecer Marte, quero conhecer o centro da galáxia. Nosso nível evolutivo de falta ainda de conhecimento, tem muitas coisas que a gente vai ver e não vai entender e não vai conseguir assimilar, né? Então, realmente, o aumento do nosso universo simbólico, redução dos nossos medos e ansiedades, né? Estar aberto àquilo que a gente ainda não compreende, não entende, e a gente conseguir assimilar, é todo um percurso, né? Uhum. Aqui, próximo. A Malu perguntou, né, que ela lá atrás ela falou, acabei de entrar, o que vocês falaram depois. Malu, se você, depois esse vídeo vai ficar disponível para você assistir. Das cores é uma prática, um exercício que a gente inventou. É uma prática bem legal. Depois você assistir um pouquinho antes dessa. Outra pergunta da Aline. Também gostaria de perguntar, quando durmo pouco, percebo que isso afeta muito a minha lucidez. Isso costuma ser um padrão? Então, tem várias questões nisso, né? Porque assim, se você dorme pouco, você se sente bem depois que acorda, né, você se revitaliza rápido, né? Você pode ter dois processos, ou de assim, um apagão total, né? E daí você acorda e se recupera, ou depende da situação, você pode aproveitar esse tempo curto, né, e ter algumas experiências. Eu vou contar assim rápido duas experiências. Eu trabalho muito com cálculo de estruturas e projetos, e muitas vezes meu escritório em casa sempre foi desde 2003, não lembro, né? Agora está mais na moda, mas eu sempre tive escritório em casa. E daí eu trabalhando, era 4 horas da manhã, fazendo cálculo de estrutura. Só que eu já estava cansado, eu tinha trabalhado 18 horas no dia. E eu comecei a sentir um estado vibracional intermitente, assim, que em várias partes do corpo. Falei, nossa, eu acho que se eu ficar quieto, acho que eu saio do corpo. Mas daí eu fiquei assim, e agora? Né? Falei, tudo bem, acho que está na hora de parar, porque 7 horas da manhã eu ia levantar para sair para trabalhar na rua. Escovei os dentes, troquei de roupa, com aquela sensação de, assim, de querer continuar e terminar o trabalho, mas o corpo cansado. Só foi eu deitar no corpo, fazer uma respiração, aquela intermitência da energia se voltou para o corpo inteiro. E daí eu dei um salto do corpo, assim, e totalmente lúcido, como se eu não estivesse fechado os olhos, né? Eu falei, nossa, que legal, eu não fiz nada, né? E então Moisés uma vez falou assim, olha, você pode ter projeções astrais lúcidas através de um cansaço, né? Mas sua mente tem que ficar lúcida, ela tem que ficar acordada, porque senão você dorme junto com o corpo, daí já era, né? Então é uma situação que dá para se aproveitar. Então por isso que pode atrapalhar, depende como que você entende esse cansaço ou usa, né, o seu dia a dia, né, de trabalho. Senão você pode apagar ou ter uma sensação de aceleração intensa, porque você está fazendo algum trabalho racional, né, que você utiliza as frequências, né, principalmente para cálculo, ou para pintura, para arte, você está escrevendo alguma coisa, ou até lendo algo, né, que te leve a um crescimento, ao raciocínio, né, para interpretar alguma coisa,
você acessa outras frequências, né? Então isso pode te levar a uma projeção astral lúcida, né? Mas ao mesmo tempo você pode estar tão cansado que você deitou, puf, apagou, né? Então acho que é uma experiência dessa questão de dormir pouco ou não. Tem pessoas que dormem 1 hora, 2 horas, já está carregada, mas ela fica praticamente o tempo dela projetada, né? Então, para ela esse tempo já é diferente. É muito relativo, né? Rafa Picelli, sua internet tá lenta ou é a minha? Porque não tá chegando seus e-mails aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na tela mesma. Para mim, às vezes, corre. Você consegue ver? Porque De quem que é agora? Luiz colocou tarefas fora do corpo pré-agendadas mentalmente ajudam também? Ajudam porque, por exemplo, se você faz parte da prática de esterilização de energias do SEC, por exemplo, tem a TAD, Tarefa Assistencial Diária. Vamos supor que agora vai até a meia-noite, né, Érica? É das 8 à meia-noite o trabalho de esterilização? Horas. 24 horas. Em qualquer hora do dia. Vamos supor que você fala assim, olha, eu consigo a 10 horas da noite e também vou me programar para 2 horas da manhã participar desse trabalho de alguma forma. Você começa a fazer isso com intensidade, mesmo que você durma, em algum momento essa sua vontade vai ser tão intensa, essa vontade vai ser tão sincera, que você pode estar contribuindo de alguma forma nesse trabalho e presenciar isso, né? O Tom, que é o coordenador de imposição de mãos, ele tem centenas de experiências, né, Erika, dentro dessa área de auxílio, né? E então, se você estiver disposto realmente, isso acontece, né? Como eu acho que eu não sei se eu contei, mas talvez em outra oportunidade eu conte, de trabalhos durante a esterilização de energias que eu faço aqui pela TAD, só de fechar os olhos eu estou na frente da pessoa, né, ou das pessoas que são o pivô desse trabalho, né, estou flutuando, né, em projeção astral, participando desse trabalho mais intensamente ali, né. E então, a sua disposição, intensidade sincera pode te levar a condições como essa, né. Então, é algo possível que a gente tem que buscar, né. O Picelli parou de me mandar e-mail, mas eu consegui achar aqui a linha aqui das perguntas. Deixa eu ver. Anjos, Miriam. Em uma projeção da manhã, tive contato com um conhecido que havia desencarnado há alguns meses. Pude ver perfeitamente e nos comunicamos por telepatia. Depois ele virou uma bola de energia que não entendi. Não foi uma pergunta, né? Que foi um relato aqui. Margarida, eu tenho tentado exercitar a projeção de dia. De dia, para mim, eu me sinto mais tranquilo. Estou certa ou não? Eu tenho tentado exercitar a projeção de dia, para mim, eu me sinto. Mais tranquila, estou certa ou não? Eu acho que não tem um horário, né? Acho que cada um programa o seu horário. A gente fala à noite porque é o momento de aquietamento onde a maioria tá disposta a deitar, né? Mas se você tem um período do dia, vamos supor, você trabalha e você fala, eu tenho acho que 1 hora ou 2 horas, sei lá. É um tempo disponível para descansar um pouco. Então, eu tenho um espaço onde eu sento ou deito. É um bom tempo, um momento para projeção, né? Porque você vai estar sempre em contato. Né? Pode ser que em nenhum momento de desligamento mental do que está em volta, você consiga uma projeção. Isso é um treino, né? Isso é uma prática. Então, se a gente tiver a possibilidade de acordou, daí faz a prática. Daí na hora do almoço, no intervalo do trabalho, faz a prática de novo. Na parte da tarde, o café da tarde, faz a prática de novo. Daí quando vai dormir, faz a prática de novo. Né? Você está acelerando o seu processo. Né? Mas cada um acha o seu momento. Né? Aline, a gente só está nos últimos minutos. Já? Puxa, já passou 1 hora.
A Aline pergunta: seria correto afirmar que o sonho seria uma projeção em um estado totalmente embotado, submerso ao onirismo devido às cargas emocionais? Uhum. Sim, sim e não. Né? Porque você pode estar realmente projetado e vivenciando algo, né, embutido dessas cargas emocionais e não conseguir enxergar a realidade, né, e transforma em realidade para que você consiga enxergar isso de uma forma confortável, né, como a Erika colocou a questão até da pessoa com drogas ou traição, né, e ao mesmo tempo você pode estar realmente fora do corpo e dormindo no corpo astral, vivenciando o onirismo, né, das cargas emocionais que estão ali colocadas na aura, né, que são as exteriorizações das nossas energias. Né? Então, é bem variado isso, né? Daria um estudo, né? Quem sonha é a consciência, né? Isso E a é a gente consciência. está sonhando. É, A Marlene coloca: várias vezes, quando estou bem relaxada, acontece de eu me ver em lugares que eu não os reconheço. Não me vejo saindo do corpo. Isso seria uma projeção? Uhum. então, pode ser uma projeção, pode ser uma clarividência viajoura, que é uma porcentagem da consciência que está lá, né? Não você integralmente, mas uma porcentagem muito pequena, né, de você que está lá também, né? E a gente acessa essas informações no momento de aquietamento, sim. Né? Acho que dá para fazer mais um ou dois. Mar Marcitó, de... Bom, Marci, que é mesmo mais evoluído, está livre das tensões emocionais e necessita dormir menos? Sim, necessita dormir. Uma consciência no chakra coronário dorme por volta, necessita dormir por volta de umas 3 horas. Olha que show. É. Vamos ver uma última pergunta. Marcos, para fazer circulação de energias, é só imaginar essa luz subindo e descendo no corpo? Tenho uma sensação que tensiona o corpo e me causa um enjoo. Como posso melhorar essa circulação? Eu acho que você pode conciliar com uma técnica de relaxamento muscular. Né? Você pode tensionar o corpo e vai relaxando. Né? Você tensiona mesmo. Né? Tem um relaxamento autógeno, que é uma coisa que nós podemos falar mais para frente disso, né? Que você vai relaxando partes do corpo e percebendo esse relaxamento e distensionando essas partes. Né? E essa circulação, através da respiração, você vai fazendo com calma. Né? É uma questão de percepção de cada momento. Né? Eu entendi que acho que, Marli, você está fazendo com muita atenção mesmo, né? Você É, sabe que no início que eu comecei a fazer circulação de energia, eu subia e descia energia com os olhos, então meus é, olhos acompanhavam e davam uma sensação meio de tontura mesmo, né? E não precisa, né? Ou fazia só seguindo a respiração, né? Desce quando está inspirando, subindo, e aí você vai fazendo esse movimento físico junto com a circulação de energias e a gente não precisa, a gente pode deixar separado, né? sim. Perceber a circulação de fazer essa tensão mesmo, né? José Alexandre, acabou o nosso tempo. Foi uma Ah, hora. foi muito boa a live, né? Eu aguardo, exatamente. Eu agradeço, pessoal, agradeço, Érica, né? E a gente continua o trabalho. É isso. Obrigada, pessoal, por participarem, né? Obrigada, José Alexandre. Boa noite, uma ótima prática para vocês, tá? Eu Para espero que vocês todos. tenham prática. Isso. Tchau, até Tchau, mais. obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.